Olá, eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu para conversarmos a respeito da mediunidade numa série de vídeos no canal Espiritismo e Você. E você é o nosso convidado, esteja conosco. Olá, nos vídeos anteriores falamos a respeito dos tipos de mediunidade, do grupo mediúnico, e deixamos para este momento uma conversa a respeito dos papéis que são realizados dentro do grupo mediúnico. Comentamos a respeito do papel do dialogador, o doutrinador, conforme o local onde o nome é colocado. Falamos a respeito do médium e daquele que faz a sustentação, né, o sustentador. E podemos começar já atribuindo ao Dineu a oportunidade de a gente conversar a respeito do bom papel do doutrinador, né, do dialogador. Para você, Dineu, quais as características de um bom dialogador, uma pessoa que vai fazer o diálogo com os espíritos, o que precisa ter para desempenhar um bom papel? Bom, sempre tendo em mente que o dialogador perfeito não vai existir, né, porque são vários requisitos e a criatura ela deve ir se esforçando por adquiri-los, né, porque se for esperar ter todos em um nível assim excelente ou bom, vamos ficar sem dialogadores em grupos mediúnicos. Eu creio que o dialogador ele deve ter conhecimento doutrinário relevante, né? Porque o Espiritismo é o consolador prometido e ele vai desempenhar um papel de consolador ali ou de esclarecedor. Então ele vai conversar com criaturas que estão revoltadas ou que não entendem a própria situação, ou têm ódio, ou estão agredindo alguém. Ele vai ter de lançar a mão no conhecimento espírita. Então, a característica de ser estudioso, de estar permanentemente estudando a doutrina espírita. Também acho primordial o conhecimento do Evangelho, porque Jesus é sempre o exemplo maior e suas palavras são máximas de extrema sabedoria, sem falar que a figura de Jesus é muito sublime, a imagem de Jesus, ela, de um modo ou de outro, ela se encontra decalcada nos corações humanos, ela faz parte da história. Então, o ensinamento espírita, de repente, pode constituir uma novidade, mas a figura de Jesus, as palavras de Jesus, as máximas dele, o exemplo do que ele viveu, isso é de conhecimento, digamos assim, público, e às vezes a evocação da figura sublime do Messias, de sua paciência, de sua bondade, de como ele realmente trouxe uma visão diferente da divindade, isso há de confortar. O dialogador deve ser empático, ele deve ter a capacidade de se colocar no lugar de quem sofre, algum equilíbrio emocional também, porque às vezes um espírito pode vir provocando, fazendo ironia, o espírito acompanha às vezes o doutrinador ou esclarecedor durante a semana e vê quais são os problemas dele, e daí vem, né, porque nós somos humanos, ainda temos problemas e às vezes surgem semanas assim bastante difíceis. Então o espírito te acompanha durante a semana e daí vem no dia da reunião, e daí você fala para ele ser calmo, ser paciente, perdoar, e de repente ele lembra alguns episódios que foram infelizes, tá? Então é importante você não embarcar na linha, de repente reconhecer sua fragilidade, entende? Mas não embarcar na linha de ficar com raiva, começar um diálogo áspero. Também a capacidade não pode ficar enrolando muito, ele tem de ser assertivo, né? Não dá para ficar uma hora inteira costumeiramente atendendo um único espírito. Então, você tem que ter uma capacidade de conduzir a conversa para o que importa, porque há espíritos que fogem do tema, que não querem enfrentar a própria realidade. Então, é uma série de habilidades que precisa ter alguém que vai consolar alguém que está sofrendo, né? Sempre que a gente fala dessa conversa com os espíritos, né, eu costumo lembrar
que é como eu comparo com uma conversa fraterna. Então, quando a gente recebe alguém que quer falar conosco por um problema qualquer, vamos imaginar a hipótese de alguém que tenha perdido, né? Um filho tinha falecido e vinha conversar contigo. E ele vai contar todo o desconforto que ele está com relação àquela perda. Então, a gente tem diversas maneiras de abordar aquilo. Então, todas elas são verdades, mas algumas mais apropriadas e outras menos apropriadas para o momento. Então, quando a gente chega, por esse exemplo, né? Alguém chega e fala, estou sofrendo porque perdi um filho. E a gente vai e dialoga assim, mas Deus sabe o que faz. Isso é uma verdade, Deus sabe o que faz. Isso é um ponto pacífico. Então, é esclarecido que Deus sabe o que faz. Mas é o tipo da abordagem que às vezes não desperta na pessoa uma simpatia, porque ela pensa, Deus sabe o que faz, então ele fez de propósito. Então, essa separação entre o meu filho e a minha pessoa, ao passo que se a gente começar uma conversa, por exemplo, né? Veja, é uma separação momentânea, porque mesmo depois da morte, o espírito continua vivo, então fatalmente nós vamos nos reencontrar de novo no plano espiritual, então afastamento temporário. Então essa conversa, que também é uma verdade da existência do espírito depois da morte, né? da vida eterna da alma e desse reencontro no futuro, é uma verdade que ela é mais consoladora. Então, e a função do espiritismo é consolar. Então, talvez uma conversa nesse sentido do consolo, ele vai ser mais assertivo do que a verdade, por exemplo, de que Deus sabe o que faz. E a gente vai chegar no final nesse raciocínio de que Deus sabe o que faz. Que à medida que você fala que é um afastamento temporário e que tem um motivo para que um fique encarnado e o outro desencarne, e aquilo vai acabar sendo, de alguma forma, uma tarefa a ser realizada para as duas partes e que no final vai dar tudo bem, isso é dizer que Deus sabe o que faz. Só que, em outras palavras, uma palavra mais consoladora. Eu cito também um exemplo, por exemplo, quando a gente vai tratar com espíritos obsessores, né, que estão ali dizendo que querem justiça, porque foram maltratados e tudo mais. Você pode chegar e dizer assim, olha, mas só o perdão liberta. É verdade, só o perdão liberta. Mas não é o momento de a gente abordar só o perdão liberta, porque isso vai causar uma certa revolta para a pessoa. Você quer que eu deixe ela, então, livre das consequências dos pecados que ela cometeu, dos erros e tal? Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui, né, uma abordagem, por exemplo, olha, ele te fez mal, né? Vocês morreram, reencarnaram, e morreram de novo, reencarnaram várias vezes, ele te afastou da tua família, por exemplo. Você já se perguntou onde é que está a sua família que você tanto gosta? Onde é que eles foram parar? Como é que eles estão? Você não sentiu saudades deles? Você não prefere estar com as pessoas que você ama a estar acompanhando a pessoa que te fez mal? Não é mais saudável para você estar lá? Então, de repente, se você deixar que isso fique a encargo de Deus, de acertar as contas de cada um com os seus débitos, será que não seria mais interessante para você estar com as pessoas que você ama? Então, veja, é a mesma ideia do perdão liberta, só que é uma maneira mais consoladora de você abordar numa conversa fraterna. Então, quando chega um espírito com qualquer dificuldade que seja, ou revolta, ou se sentindo abandonado, ou sofrendo por algum motivo, a gente tem diversas formas de abordar a verdade. E a maneira mais consoladora é a maneira mais assertiva. Então, se me perguntar assim, qual que é uma característica muito interessante do dialogador, é alguém que tem esta capacidade de perceber isso e levar a conversa para uma conversa que vá, de certa forma, trazer o consolo ou trazer a ideia da justiça divina, da reencarnação como um método do indivíduo acertar as suas dificuldades e melhorar como indivíduo e também ser feliz um dia. Então, a gente, para mim, acho, talvez o principal ponto da figura do dialogador é essa, de ter essa capacidade de percepção e, como o Dineu falou, falar com propriedade. Então, quando você conhece o Evangelho, você conhece a doutrina, a reencarnação, conhece a imortalidade da alma, ela te ajuda a fazer um raciocínio. Mas a gente precisa ter envergadura moral para falar. Porque uma coisa é, por exemplo, quando Jesus chegava e falava assim para os obsessos, né, para os espíritos se afastarem daquele obsesso para que ele se curasse, o simples comando de Jesus fazia com que ele se afastasse, porque tinha uma autoridade moral ali. Então, se eu sou uma pessoa que estou a semana inteira fazendo tudo diferente do que eu venho falar na reunião mediúnica, a minha propriedade moral ela não surte tanto efeito. Então, a gente precisa ter essas duas coisas, né? O conhecimento e a prática diária do Evangelho para que a gente vá se tornando uma pessoa que tem uma percepção melhor das conversas, uma abordagem mais efetiva e mais precisa nessas conversas com os espíritos sofredores. A respeito do que você acabou de comentar, me ocorre a frase de que a verdade não precisa ser feroz, tá? Ninguém suporta
uma verdade, sabe, feroz. A verdade é uma imagem bastante utilizada, mas a verdade pode ser como digamos, um diamante, algo muito precioso que você taca na cara do outro, dá no olho, machuca. É a verdade feroz. A criatura vai se defender dessa verdade feroz e não vai se sentir presenteada. Ao passo que se você embrulhar ela e dar como um presente, né? Então, todo mundo vai gostar de ganhar uma joia muito rara. Então, em vez de uma verdade feroz, uma verdade suave, né? Pensar, se fosse eu, né? Sempre Jesus, entende? Trata o outro como se gostaria de ser tratado. Se fosse eu que tivesse essa situação, como é que eu ia querer ser tratado? E acho que um exemplo que eu posso dar, né, de como não fazer, eu vou contar uma experiência que eu tive, eu e o Dineu tivemos a respeito do diálogo com o Espírito, e que pode dar a entrada da nossa próxima conversa, que é a respeito das pessoas que estão sustentando. Uma certa semana, eu tive uma semana muito difícil, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, na família e tal. E todo mundo que me conhece sabe que a paciência, sim, aquele jeito querido e manso de falar, não é o meu forte. E naquela semana em especial, né, eu estava bastante tentado nesse sentido e estava caindo em diversas ocasiões em que eu acabava sendo grosseiro com as pessoas. E, né, chegamos no sábado de manhã, no dia da atividade mediúnica. O Dineu, que era o médium na época, deu passividade para um espírito que, à medida que eu entendi, né, que eu que ia dialogar com ele, que eu entendi que estava se manifestando, eu cheguei e perguntei. Eu falei, olha, seja bem-vindo, né? Como é que eu posso te ajudar? E o espírito respondeu, você não pode me ajudar em nada. Eu quero falar com o responsável da tarefa. Eu falei, olha, né? Pode ser que no término da nossa conversa os responsáveis da atividade, os espíritos superiores venham e conversem com você, mas se você está aqui para conversar comigo é porque alguma coisa a gente tem para conversar. E daí ele rebateu de cara, assim, falou assim, olha, você vai falar o quê? Vai falar de paciência? Vai falar de ser generoso? Vai falar de ser gentil? E daí foi atacando tudo aquilo pelo qual eu tinha falhado durante a semana. E na hora me desconcertou e me deixou um pouco irritado, que né, já não é meu forte. Eu peguei e respondi de maneira ríspida. Eu falei assim, olha, né, lamento se o que tem para você hoje sou eu nessa conversa. Se você fosse um espírito superior, talvez Jesus viesse e te recolhesse, tal, se fosse direto para um espiritual superior. Mas não, se é o que tem para você sou eu, né, a conversa vai ser comigo mesmo. E se você acha que a conversa não vai para frente, você pode ir embora e dar lugar para outro, que certamente tem outro espírito que quer se manifestar e pode ocupar o espaço do médium. E daí, lógico, obviamente, que da partir dali a conversa desandou, não deu certo, e foi uma conversa arrastada e deu tudo errado. Então, esse é como não fazer. Então, veja, dá para exemplificar um pouquinho daquilo que a gente estava comentando antes. Uma coisa que é falar com propriedade e a outra é você não se sentir ofendido por aquilo que lhe é tocado, porque o Espírito certamente me acompanhou naquela semana, participou de todas as vezes assim que eu não fui feliz, e na hora da conversa ele foi lá e destacou aquele ponto para tentar me tirar um pouco do centro do raciocínio, e conseguiu, né? Porque obviamente deu tudo errado a partir dali. Então veja, esse é o modus operandi de como não fazer. Porque eu não senti, né, não tive condição ali emocional de ter uma conversa mais tranquila. E eu acho que é isso que pode ficar, né, de referência para aquele que vai tentar, que quando você vai dialogar, você precisa ter propriedade para falar, obviamente, mas as coisas a gente não é Espírito Santo, não é alguém que já está lapidado no Evangelho, tem as nossas dificuldades, mas o esforço que a gente faz durante a semana nos dá, né, a envergadura moral para chegar ali no dia da conversa e dizer assim, olha, né, eu não sou um santo, mas sou uma pessoa esforçada, posso te ajudar de alguma forma, e naquele dia eu acabei não sendo feliz. Não lembro muito bem dessa... Lembro. E eu recordo que eu conversei com você a respeito depois, né, porque ao final da reunião nós costumamos fazer a avaliação do que ocorreu, do que foi feito, e inevitavelmente isso surgiu, entende? Como um ponto, digamos assim, que não foi o ponto alto da reunião, exatamente, mas todo mundo aprendeu com a experiência. Até é importante, você não atira pedra em quem erra, entende? É uma conversa franca na medida do possível, mas por exemplo, companheiros numa batalha, entende? A batalha do bem. Nós estamos trabalhando sob a égide do Cristo. Então, vejam, né? Então, a gente faz o que pode. Aprendemos com o erro, bola para frente. Na próxima vai sair melhor.
Então, essa já é um assunto que a gente pode, já na sequência, abordar, é que quando a gente trabalha em um grupo mediúnico, a gente não trabalha sozinho. E o fato de estar em equipe nos dá a grande vantagem de a gente poder um ajudar o outro na dificuldade no exercício de cada um dos papéis que estão ali na atividade mediúnica. Então, quando você se candidatar à tarefa de dialogador, saiba que essas características que a gente listou são as coisas que você vai precisar se esforçar em fazer para ter uma boa conversa, porque nada mais justo que quando alguém vem conversar com você com uma dificuldade qualquer, que você esteja em condições, né, de ter uma conversa em que a parte sai melhor do que ela entrou. Uma última observação, acredito que já estamos caminhando para o fim, que você falou de um lado, digamos assim, extremo, mas a doutrinação também não pode e não deve ser piegas. Você ficar com aquilo, ai, meu irmãozinho, e não fala nada com nada, entende? Tem de conduzir para algum lugar. Porque se alguém chega com um problema na sua casa, você vai conversar, tá? Os espíritos que se manifestam simplesmente pessoas que morreram. Você vai ficar, ai, meu irmãozinho, não, você vai tentar encaminhar a conversa para uma forma produtiva, tá? Então, não ser grosseiro, mas também tem de conduzir de alguma forma. E para isso precisa ter preparo, entende? Quem não estuda, tem tantos livros que são bastante instrutivos. Se for, eu posso citar aqui, por exemplo, o Hermínio de Miranda tem uma série de livros, histórias que os espíritos contaram. Ali ele fala de várias doutrinações e você vê exemplos, entende? Em que ele próprio se critica, ele gravava as reuniões e transcreve nesses livros, e daí depois ele vai comentando, entende? Aqui eu não fui feliz, tal. Vai dando exemplos. Você tem um manancial tão rico da doutrina espírita, entende? Então, se você dispõe a trabalhar, afie um pouco o seu machado, tá? Gaste um tempo estudando, se preparando, lendo. Faça disso um hábito, né? A doutrina espírita carece disso tudo. Isso aí. Então a gente vai encerrar a conversa de hoje, porque precisamos abordar os assuntos ainda inerentes ao médium e ao sustentador, e convidamos você a estar conosco no nosso próximo vídeo aqui no canal Espiritismo e Você. Obrigado pela companhia.